Olá, sejam bem-vindos para a sequência dos livros proféticos dos quais estamos trabalhando e hoje iniciando um outro livro, dos livros do Antigo Testamento na categoria de livros proféticos, é aquele mais especial, porque ele não trata simplesmente do contexto contemporâneo, como os demais livros que nós já trabalhamos, Isaías, Jeremias, Ezequiel, apesar que esses livros também têm mensagens para o futuro. Tanto Isaías quanto Jeremias ou Ezequiel, eles falam também não só do contexto local, de nações ali da contemporânea, mas também mensagens para o futuro. Mas Daniel ele tem um contexto mais especial nessa linha de profecias. Daniel ele foi um dos cativos levado para a Babilônia. Aliás, no contexto da invasão de Babilônia, onde ela conquista o povo de Judá, o povo de Israel, aqueles que faltavam das 12 tribos, as 2 tribos, o reino do sul, havia 3 profetas trabalhando incansavelmente. Jeremias, ele é permitido ficar com os mais pobres no próprio contexto de Israel, apesar que aqueles que ficaram, eles foram para o Egito e forçaram Jeremias a ir com eles. Daniel e seus amigos estavam na corte babilônica, eles foram levados para o palácio, onde eles foram educados, você vai ver isso, caso já não tenha estudado nas profecias de Daniel. E Ezequiel, ele estava junto com os cativos espalhados no cativeiro. E a Daniel, o seu nome quer dizer Deus é meu juiz. Havia uma preocupação grande no contexto de Israel, qual o nome dar ao filho. E até isso foi mudado no contexto de ser levado para a Babilônia. Eu não vou ler com você, vou trazer algumas reflexões sobre o capítulo 1. Você pode fazer isso, pegar a sua Bíblia física ou no aplicativo e ler todo o livro de Daniel. Os 6 primeiros capítulos são mais voltados para o contexto histórico, narra a queda de Judá, a invasão de Babilônia. Deus mostra o desenrolar disso, que aliás era uma profecia que Isaías havia falado que iria acontecer. Não só Isaías, Jeremias, mas eu estou mencionando aqui Isaías, que menciona de que Babilônia pegaria dos jovens e levaria para o palácio, para servir no palácio, dos utensílios do templo. Então é mencionado isso. E os outros 6 capítulos, ele está no contexto mais, o 7, o 8 até o 12 de Daniel, no contexto mais então para o futuro, de acontecimentos. O livro num todo, ele nos situa nos acontecimentos do passado, do presente e do futuro, dando-nos segurança de que o surgimento e queda de impérios não é algo do acaso, mas existe alguém. O texto, o livro mostra em diversos momentos que do Senhor é o domínio, a soberania, a Ele pertence o reino, a glória, a majestade, que Ele permite que surja e que caia impérios. Logo no capítulo 1 do livro de Daniel, versículo 1, diz que no 3º ano do reinado de Joaquim, o Senhor, Deus, então mostra que ao Senhor pertence a glória. Ele permite que Babilônia ou que Nabucodonosor ele sitia e que ele conquista o reino de Jerusalém, o restante daqueles que faltavam ainda ser levado para o cativeiro. Houve pelo menos 3 conquistas, ou seja, que a conquista ela aconteceu em 3 momentos, leva um pouco, um momento depois, e por fim leva aqui os utensílios do templo. Ele leva para a casa do seu Deus, ele leva dos cativos também, dos nobres, dos príncipes, para servir ali no palácio. Nabucodonosor é mencionado claramente. O Senhor permite que ele conquiste, que ele leve dessas pessoas para servir no palácio. Diz que o rei lhes dá outros nomes, aqueles que chamavam Daniel, Ananias, Azarias, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, ele dá outros nomes, a Belsazar, a Sadraque, Mesaque, a Abdenego. Como mencionei a princípio, o nome de Daniel, Deus é meu juiz,
nos outros. Quem sabe Deus é meu ajudador, o Senhor é bondoso comigo, o Senhor lhes dá outros nomes que identificava com seus deuses, guardador de Bel, o servo de Sheba, ou coisas assim nesse contexto, inspiração do sol, algo que identificasse com seus deuses. É muito importante o nome, porque aquilo que você chama o seu filho a cada dia, de certa forma vai estar entrelaçado, identificando com ele. Isso é importante. Qual o nome, o que eu vou estar chamando a cada dia. Então havia essa preocupação, como eu mencionei, Daniel, Deus é meu juiz, Elias, Jeová é o meu Deus. E outros tantos nomes. Então há essa preocupação e deve ter essa preocupação, não simplesmente com o nome, mas palavras de bênção e não de maldição a cada dia quando nós tratamos com nossos filhos ou com as pessoas, ou em nossa própria vida, os sentimentos, os pensamentos que vai estar levando a gerar a ação em nossa vida, ou sentimentos, ou aquilo vai estar entrelaçado em nosso viver a cada dia. Na sequência do livro, ou do capítulo 1, do qual estamos meditando, o rei não simplesmente muda os seus nomes, mas que determina qual é a sua comida, qual é a sua bebida, o estilo de vida. Diz que eles deviam ser educados durante 3 anos para que depois desse tempo se apresentasse diante do rei. Daniel, com seus amigos, eles resolvem, e isso é um ponto importante que já quero destacar. Capítulo 1, versículo 8, ele resolve em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, com o seu vinho, com a sua bebida, com a comida. Alguns no contexto de saúde, mas quem sabe até mesmo de algo oferecido aos deuses, apesar de que o próprio apóstolo Paulo diz que os deuses nada são, não vai interferir, desde que seja uma comida aprovada no contexto bíblico. Mas Daniel resolve não se contaminar e ele pede para que fosse feita uma experiência por 10 dias. A pessoa encarregada disso fica preocupada, olha, eu vou colocar a minha vida em risco ao fazer isso. Daniel, não, 10 dias. Daniel, com sabedoria, com tato, ele resolve no seu coração, ele pede, e diz que é permitido nesses 10 dias ele se alimentar de legumes, quem sabe de frutas, verduras, de água, simplesmente, ali é mencionado mais legumes. E diz que ao findar os 10 dias eles estavam mais corados, mais bonitos, de pele, mais fortes. Então é permitido que eles se alimentem desse alimento. E ao findar dos 3 anos, dos quais o rei lhes fazem perguntas, dizem que eles foram achados 10 vezes melhores em toda matéria de ciência. Não somente em uma, mas em toda matéria de ciência das quais o rei lhes fizeram perguntas. Diz então que ele acha graça e ele passa a assistir juntamente com seus amigos no palácio. E além dessa sabedoria, a Daniel, Deus dá entendimento em visões, em sonhos, e ele passa a servir, a estar a trabalho, a serviço da Babilônia. Quero destacar algo importante de que nem sempre no contexto de uma conquista, principalmente no caso de Babilônia, aqui vai ser colocado diante das pessoas algo ruim. Eles estavam ali, apesar de cativo, podendo comer das iguarias do rei, do seu vinho, mas Daniel ele resolveu, estava decidido, e isso é importante, você e eu precisamos estar decididos a não contaminar-nos com aquilo que pode nos prejudicar. Porque se eu não estiver decidido, se você não estiver decidido, fatalmente iremos cair. E algo importante, os 10 dias de experiência que eles fizeram, que eles tiveram, eles permitiram depois de 3 anos ser 10 vezes melhores em toda a matéria de ciência. Que Deus abençoe a você e na sua vida. Nesse caso, eles eram cativos, podendo experimentar as iguarias, não se deixam levar por isso, mais do que refém, mais que cativos, e puderam glorificar a Deus mesmo em uma terra distante. Que nada venha nos ser desculpas para não servir a Deus, para não glorificar a Deus, para não fazer a vontade de Deus a cada dia em nosso viver. Que a graça de Deus te abençoe e te ilumine, e a cada dia no Senhor nós venhamos ser muito mais que vencedores.